Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Pessoal, participem do programa com a gente. Mande sua mensagem pelo WhatsApp. Anote aí, 984950038. E nos diga o que você achou da contratação do Valdívia pelo Atlético. Nos ajude participando aí. E agora, vamos dar uma passadinha, porque ontem o Bolívar já abriu um sorriso aqui, né? Acabou a primeira fase de grupos da Libertadores e o Atlético terminou em primeiro lugar. Esperava isso, Bolívar? Excelente. Tinha essa possibilidade, eu confesso que eu não esperava, porque 13 pontos, comparado com os anos anteriores, eu achei que não fosse uma pontuação ao ponto de garantir, de assegurar essa primeira colocação e, sobretudo, porque quem tinha a faca e o queijo na mão era o River Plate, que jogava em casa, com um clube que não estava aspirando muita coisa. E aí perdeu de 2-1, e aí essa classificação do Atlético, primeiro geral, excelente, dá moral para o grupo, mostra que o Atlético vem fazendo um trabalho bem feito, que o Roger realmente está encontrando uma boa forma de montar essa equipe, sobretudo depois da entrada do Adilson. Eu acho que o Adilson, depois que entra nos jogos finais do Campeonato Mineiro, ele preenche um vazio no meio de campo. O Atlético fica menos vulnerável naquele setor e o Atlético ganha muito com o meio, criando mais chances de gol, como foi diante do Fluminense e diante do Paraná, mesmo perdendo. O Atlético fez uma grande partida contra os dois. É porque a gente tem a tendência a analisar o jogo pelo placar. E o Atlético criou 13 chances. Recebeu 3 gols. Então que sirva de lição. Na tela, como é que ficou a classificação com o final da fase de grupos aí? A gente tem os clubes classificados aí. Esses 8 primeiros têm a vantagem de fazer o segundo jogo das oitavas de final dentro de casa. Paulo Roberto, que já foi aí campeão pela Conmebol, né, decidiu fora, 92. Decidiu em casa aqui. Como é que você vê essa vantagem aí? A vantagem é sempre boa. Você fazer o segundo jogo em casa, óbvio que é excelente, né? Independente de ser no Mineirão ou no Independência, o Atlético jogando em casa sempre é muito mais forte, fica mais confiante. E com a torcida junto, meu filho, aí o time cresce muito. Agora é uma competição muito difícil, né? Às vezes a gente pensa que é o certo e às vezes né, o Atlético pode jogar bem fora. Como já aconteceu isso também. O próprio grupo do Atlético, logo depois do sorteio, né, Paulinho, que se apresentou, que seria o grupo mais fácil e tal, em tese. A gente lembra o primeiro jogo contra o Godoy Cruz, que classificou até primeiro que o Atlético, a dificuldade que foi para empatar aquele jogo lá. Então não existe jogo fácil. O primeiro caminho para vencer a Libertadores é jogo a jogo e respeitar, isso não só a Libertadores, como qualquer campeonato. Agora eu chamo a atenção dos nossos telespectadores, Rui, Brenão e o pessoal de casa, olha que interessante, os 8 primeiros colocados, todos do Brasil ou da Argentina. Só tem time brasileiro e argentino aí. E eu acredito muito que o campeão vai sair desses 8 primeiros. Pode acontecer o Barcelona de Guayaquil, por exemplo, vinha fazendo uma ótima campanha, perdeu, por isso ficou em segundo, né? Mas eu acredito que o campeão está entre esses 8 primeiros aí. E o importante é a gente lembrar que esses 8 times não se enfrentam agora nas oitavas. Exatamente. Então o Atlético não corre o risco de pegar um River, um São Lourenço, talvez aí um Grêmio, que poderia ser mais difícil, né? Assim como os demais. E tem essa vantagem. E a grande vantagem de ter ficado em primeiro é justamente poder decidir todas as partidas em casa, que faz muita diferença, né, Paulinho? Muito. Jogando com a massa do Galo, empolgada, confiante, jogando pra cima. Hein, Paulinho? É difícil segurar. Aí é difícil Ele vai ficar aqui, vai pra França, não. Daqui a pouco eu tenho que partir, infelizmente. Mas é um prazer encontrar com vocês e falar do Atlético, falar da turma aí. Bom, Mas é isso, decidir em casa é uma vantagem muito grande, né, Breno? E a gente coloca aí, então, que o Roger atinge, talvez, aí o seu segundo objetivo do ano, porque o primeiro era ser campeão mineiro, concluiu. O segundo objetivo, ser o primeiro na fase de grupos, concluiu. E agora foram mais etapas aí, o que eu acho que demonstra, Rui, que o Roger faz um trabalho muito bom no Atlético. Eu torci muito pelo Roger, né? A gente não torce apenas por ser ex-atleta, para os jogadores. Eu torci muito pro Roger, porque o Roger é um cara que se capacitou. O Roger, ele fez um trabalho grande, um grande trabalho no Grêmio. E a gente sabe como é que o torcedor mineiro, muito exigente, a própria imprensa também cobra bastante. Então, foi essencial esse título do Campeonato Mineiro, mas eu tô junto com o Paulinho. Não é porque o Atlético classificou em primeiro que quer dizer, né, Paulinho, que as coisas vão ser fáceis. Libertadores é Libertadores, gente.
é totalmente diferente de Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, a gente viu a velocidade do jogo do Atlético no Paraná muito mais dinâmico, muito mais rápido. E Libertadores tem que ficar esperto. O Atlético deu um grande passo, mas não tem nada ganho. E, como você mesmo disse, Libertadores aí é outra competição, nós vamos virar a chavinha. Vamos voltar agora para o Campeonato Brasileiro. Libertadores vai ter o sorteio para poder descobrir quem o Atlético vai enfrentar no dia 14 de junho. Então agora vamos virar a chavinha. Porque o sorteio no dia 14 de junho. 14 de junho. É isso. E os jogos, os primeiros jogos de ida, dia Agosto. 4, 5 e 6 de julho. Julho. Não é isso? É isso. Vamos lá. Até me confundiu com as datas aqui. Porque o sorteio é 14 de, 14 de junho. E os jogos começam no finalzinho de julho. Exato. No comecinho de julho. Exato. Atlético e Ponte Preta, encontro marcado aí no domingo, 11 horas da manhã, no Independência. Eu já vou começar. Ótimo horário, hein? Eu adoro, porque eu vejo o jogo lá 4 horas da tarde. O problema é quando o jogo aqui 10 horas da noite, que começa lá pra mim 3 horas da manhã. Nossa. Não pra mim, mas pra torcida do Atlético, pra torcida do modo geral, espalhada por esse Brasil. Você sabe, eu vou aproveitar, mandar um grande abraço pros consulados do Galo, que é um projeto espontâneo da torcida do Atlético. Distribuído, são mais de 50 consulados. Começou com uma ideia ali com a Cariogalo, com o Custódio Pereira Neto, que negócio. Hoje em dia o próprio Atlético tem uma participação no sentido de dar uma estrutura em relação a esses consulados. Eu tive na Portugal, mandar um abraço para o Thiagão, tive na Madrugalo, foi o primeiro encontro europeu dos consulados do Galo. Eu acredito que isso foi uma coisa inédita no mundo. Saiu gente de Portugal, de Paris, da Alemanha, da Irlanda e se encontraram em Barcelona para celebrar o Clube Atlético Mineiro. É muito legal esse trabalho que os consulados fazem. Nós já temos, então, a posição do Bolivar sobre o horário, porque ele está do outro lado, né? Não está no país, então para ele é bom. Agora, para vocês dois que já jogaram profissionalmente, como é que vocês veem aí a questão de jogar um jogo numa competição como o Campeonato Brasileiro, 11 horas da manhã? Cara, são 22 jogadores em campo, né? Mas não muda? Muda a questão de alimentação. Muda, mas o Atlético, até informações que o Atlético está treinando nesse horário. Tá treinando. Você, Hoje lógico que amanhã. você sai da rotina, porque você tem que acordar mais cedo e você tem que tomar um café da manhã mais reforçado para você conseguir jogar 11 horas, né? Bem equilibrado. Mas é uma mudança muito pouca. Não vai dizer que o resultado vai ser por causa de 11 horas. Quer dizer... Eu concordo com o Paulinho, em parte. Porque esse é um horário que é ótimo para ter as famílias no estádio, né? É verdade. Isso aí eu acho bacana. É um sucesso o número de criança. O número de públicos de criança é muito bacana que a gente traz a família para o estádio. Mas já que ele deu essa informação de que o Atlético vem treinando nesse horário para poder existir a adaptação, aí eu sou a favor. Porque eu acho que os clubes não é simplesmente a televisão ir lá marcar o horário para 11 horas, né, Paulinho? E o clube continuar marcando treinamento para 8h30 da manhã, 9h30 da manhã. Então eu acho que tem que existir essa adaptação, porque o horário do atleta dormir é diferente, a alimentação é diferente. Então o organismo sim tem que adaptar para que o atleta possa fazer um grande jogo. Mas mesmo assim é muito sacrificante, porque pegar o sol de meio-dia não é fácil nesses jogos. É verdade. Agora, a grande notícia, né, nesses últimos dias do Atlético foi a contratação do Valdívia, que foi anunciado aí pela diretoria. Já treinou hoje de manhã com o grupo. Tá aí na expectativa do nome dele aparecer no bid. Se aparecer, de repente ele pode até ser escalado no domingo. Não foi apresentado oficialmente ainda por essa questão de documentação. Bolivar, como é que você viu essa contratação do Valdívia aí? Você acha que ele chega, de repente, aí para ser titular do Atlético? Você acha que ele tem possibilidade disso? Tem. Eu vejo com muito bons olhos. O Atlético está com um time muito bem montado na frente, né? O Roger está cada dia mais encaixando e utilizando bem as peças, né? Agora, o Valdívia fez um grande trabalho no Internacional, tem muita velocidade, é muito inteligente para jogar e é importante contar no elenco com jogadores como o Valdívia. É importante olhar para o banco num jogo complicado e você ter uma opção de lado como o Valdívia. Jogador novo, como eu disse, inteligente, eu acho que vem para reforçar, acho que soma muito para o time do Atlético. Como é que você vê a chegada do Valdívia aí para esse esquema tático do Atlético, Paulo? Titular, eu acho um pouco difícil ele alcançar isso agora, né? Porque tem uma fila aí de jogadores, né? O Atlético tem um elenco bom, grande, né? Um elenco de qualidade, digamos isso. Mas ele vai cavar o espaço dele, com certeza, um baita de um jogador.
E é aquela coisa, cara, eu acho que a competição é muito boa, desde que haja uma gerência, né, dessas pessoas, né, que seja bem embasada nisso. Aí eu acho que o Atlético ganha, sim, um grande reforço. Tô dando uma olhadinha, passando rapidamente aqui pelo WhatsApp. Um abraço pro Bruno, lá do bairro Jardim Alvorada, que está assistindo o programa. O José Teixeira, de Teófilo Otoni, tá mandando um abraço aqui pro Bolivar e falando que o Valdívia vai ser o novo Luan no Atlético. Um abraço para vocês, José Teixeira. Turma da onde, Teófilo Otoni? Teófilo Otoni. Terra boa, terra da minha avó, terra do Fred. Né? Fred. Uma boa, um abraço, Características pessoal. diferentes, né? Agora, vamos então agora visualizar esse jogo contra a Ponte Preta. O Atlético vem aí de um empate contra o Flamengo no Maracanã, uma derrota para o Fluminense no Independência. É mais ou menos uma obrigação, cria-se aí uma obrigação de vencer a Ponte Preta. O Atlético não tem nenhum tipo de desfalque. O time do Atlético, a torcida já conhece, já começou a saber de cor qual é o time. E aí, Rui? Como o Bolivar falou há pouco tempo, às vezes a gente analisa muito o resultado do jogo, o placar. O Atlético ele não me preocupa. Se a gente for olhar, o Cruzeiro me preocupa mais do que o Atlético. O Atlético, a gente já vê a equipe jogando bem. O jogo contra o Fluminense, o Atlético só não teve uma sorte melhor porque tiveram problemas, né, Paulinho, na finalização e falhas individuais. Que geralmente não acontece. Não acontece. Já no jogo do Paraná foi um grande jogo. Foi uma grande partida do Atlético Mineiro. O Robinho no final da partida... Atlético Mineiro não, Rui. Atlético Mineiro é redundância. Pelo amor de Deus. Então eu acho que não preocupa. O Atlético vai forte para esse jogo e eu acho que sai a vitória. Bom, o que eu gostei muito, só para completar... Pois o táxi, o Uber já está aí. Deixa eu falar um negócio. O que eu gostei muito dessa conquista do Campeonato Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro voltaram a fazer uma final de campeonato. Eu acho que foi cada um apresentando as suas armas. O Atlético jogou fechado no Mineirão e chegou no Horto com essa força da torcida e tudo mais. Mas eu gostei sobretudo do seguinte, nas entrevistas pós a conquista, ele já falando o seguinte: nós queremos mais, nós queremos o brasileiro. E o Atlético precisa ter esse apetite. Um clube igual o Atlético não pode ficar 46 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro é jogado jogo a jogo. Aqueles 3 pontos ali fazem falta. Então, tem que ganhar fora de casa de time que não está lutando por nada. Não pode perder ponto igual perdeu ano passado para esporte, ganhando de esporte. Perder para Vitória, ganhando de Vitória. E jogar contra Flamengo, São Paulo, Corinthians e ir para dentro também, se não der para ganhar, clinchar e empatar. O importante é o Atlético voltar a ganhar esse Campeonato Brasileiro. Eu acredito, eu acho que o time tem qualidade, eu acho que o Roger está indo muito bem. Como nós falamos, os números estão mostrando isso. Então, eu estou muito confiante e eu peço, sinceramente, nem precisa pedir isso, mas que a torcida abrace e confie mesmo, porque a torcida do Atlético faz toda a diferença. E nós estamos espalhados, estamos do outro lado do Atlântico, lá de madrugada, torcendo pelo Clube Atlético Mineiro sempre. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Eu vou te agradecer demais pela sua participação. Bolivar tem que sair correndo para pegar o voo, ele está voltando para a França agora. Foi muito atencioso, como sempre. Um grande amigo. Obrigado. Né? Sempre a gente tem várias resenhas aí. Meu empresário. Temos vários casos aí que um dia nós vamos contar, porque o Bolivar participou aí de um jogador que prometeu a Libertadores para ele. Lembra disso? É verdade. Prometeu. E você sabe que eu tentei, inclusive, levá-lo para o Toulouse? Isso você não sabia. Um dia nós vamos contar aqui, é o caso do nosso amigo Alexandro. É verdade. Quando chegou em Belo Horizonte, a gente teve encontramos com ele. E agora ele foi para o Curitiba, mas eles estavam precisando de um homem-gol, de um camisa 9, né? Mas graças a Deus, nós estamos lá, precisando é só chamar. Uma honra revê-los, um grande prazer participar do programa com vocês, de coração. E na próxima vez que voltar a Belo Horizonte, já está aqui, já intimado para vir no programa. Com muito prazer. Voltarei com muito prazer e obrigado pelo convite, viu, Breno? E sucesso para todos vocês. Timaço, tá de parabéns. Pessoal, nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos no último bloco e vamos descobrir o que a Yara Fantoni trouxe pra gente lá da Espanha. Não saia daí.